Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós esta manhã. Continuando os estudos de domingo do livro Caminho, Verdade e Vida, esse livro maravilhoso, nós vamos estudar hoje o capítulo 145. Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre doutrinações. Quando falamos em doutrinações, estamos nos referindo ao diálogo que ocorre numa reunião mediúnica entre o dialogador, também chamado de doutrinador, e o espírito comunicante, sendo a essência dessa tarefa levar ao espírito a mensagem do Cristo. O doutrinador é aquele que, em nome de Jesus, convida o espírito a refletir sobre os seus caminhos, a compreender que muitas de suas falhas nascem de si mesmos e que o perdão e a renovação interior são caminhos de libertação. Trata-se de uma missão de muita responsabilidade, porque exige dedicação profunda à boa nova, alcançando tanto os que sofrem quanto os que fazem sofrer, numa reunião mediúnica, por exemplo. O diálogo com os espíritos pede compromisso, coerência de vida, pede devotamento sincero ao Evangelho e uma palavra que brote do coração, capaz de tocar o íntimo do outro. Não basta cultura doutrinária, não basta intelecto, raciocínio. Mais do que conhecimento, exige o essencial, que é a vivência cristã. Então, é sobre isso que nós vamos refletir hoje. E o versículo que Emmanuel seleciona para esse capítulo está em Lucas, no capítulo 10, versículo 20, quando Jesus diz aos seus discípulos: "Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus." Aqui, Jesus nos convida a uma reflexão sobre o porquê da nossa alegria no trabalho espiritual. Muitas vezes, o trabalhador comparece a uma reunião mediúnica, né? E dialoga lá com 3 ou 4 espíritos que ainda estão em condições perversas, revoltados, na condição de um obsessor, né? E percebe que consegue que 2 ou 3 deles começam a repensar as suas atitudes, né? Demonstram arrependimento, iniciam aí um movimento de retorno ao bem. Então o trabalhador se alegra, né? Fica contente por perceber que conseguiu convencer os espíritos na argumentação, considerando que o trabalho foi bem sucedido. Mas será que esse contentamento é aquilo que exalta de alguma maneira minha personalidade? Ou é ver que os meus esforços se transformam em benefícios para outros corações? Será que estou sendo agradecida a Jesus de poder colaborar? E aí Jesus convida-nos, né, a essa reflexão amorosa. Não vos alegreis, porque os espíritos vos sujeitem, né? Mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E o que significa os nossos nomes, né? Escritos nos céus?
não é ter o nome escrito, né? Lá no caderninho, no livrinho lá no céu, não é? Ter o nome escrito nos céus é quando há transformação efetiva, renovação de fato, é esforço sincero no bem. Então, é mudança interior, é consciência em paz, é fidelidade ao Evangelho. A alegria verdadeira não deve estar no fato de o outro se submeter à nossa palavra, mas sim na sinceridade em busca de transformação. A minha personalidade é apenas um meio, né? Um instrumento para que isso ocorra. Quando, na verdade, esses resultados pertencem a Jesus, né? E aos trabalhadores maiores que nos amparam no mundo espiritual. Então, eu sou só um instrumento. E Emmanuel inicia o texto dizendo assim: frequentemente, novos discípulos do Evangelho, exaltando de contentamento, frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho, exaltando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitem. Então, aqui Emmanuel chama a nossa atenção para a alegria comum entre os novos discípulos do Evangelho, ao perceberem que os espíritos perturbados se acalmam, né, e aceitam orientação. Especialmente aqueles trabalhadores que ainda estão iniciando, né, e se encantam com os resultados mais bem-sucedidos. Esse contentamento é sincero, né, mas muitas vezes acompanhados de uma certa ingenuidade, resquícios do orgulho, né, revelando um desejo verdadeiro de servir, sim, né, mas que ainda precisa amadurecer. Por isso, a gente precisa ir crescendo, amadurecendo na compreensão do que é o trabalho, do que é o nosso papel ali, né? E da nossa condição, para não criarmos uma imagem da nossa realidade espiritual muito distante do que de fato somos. Essa orientação vale tanto para quem dialoga, quanto para os médiuns, né? Que não deve se empolgar apenas por receber mensagens elevadas, né? Ou espíritos mais esclarecidos. A verdadeira alegria está na oportunidade de servir. Na seara de Jesus, é claro. Reconhecendo que tudo é fruto da misericórdia de Deus, que nos permite ser instrumentos do bem, muitas vezes amparados por laços de outras existências. Assim, a alegria legítima está em poder não está em poder receber esse ou aquele espírito, né? Mas sim em poder ser úteis na seara de Jesus, contribuindo tanto com espíritos mais elevados, quanto no auxílio aos espíritos mais sofridos, né? E Emmanuel prossegue dizendo: narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos nos emaranhados desses deslumbramentos. Então, muitos trabalhadores vão se deixando envolver pelo deslumbramento, né? Que acaba alimentando a vaidade. A vaidade tem esse poder. Ele encanta, ele seduz. É como o canto da sereia. Quando percebemos, já estamos hipnotizados. Não são raros os médiuns que caem em processos lamentáveis de fascinação por causa disso. E esse deslumbramento, muitas vezes, passa a ser alimentado por espíritos
que desejam nos perder e nos afastar do caminho correto. E não são poucos os médiuns, os expositores, os dialogadores, os dirigentes espíritas que se perderam nesses deslumbramentos. Por isso, Emmanuel nos chama ao cuidado constante. Ao primeiro sinal desse envolvimento, é preciso interromper o processo. Cortar logo, né? É preciso um choque de realidade. É resgatar a humildade, investir no autoconhecimento e manter ali o diálogo sincero com seus colegas de trabalho, né? Daí a importância das reuniões mediúnicas bem conduzidas, né? Desse contato fraterno, onde possamos alertar uns aos outros e estar abertos aos conselhos, porque crescer espiritualmente exige humildade para ouvir. O problema é que quando a pessoa entra nos caminhos da vaidade, ela começa a se afastar. Sente-se incompreendida, rejeita orientações, passa a se irritar com os conselhos e já não quer ouvir ninguém. Então o processo se torna muito difícil de reverter. Por isso Emmanuel é tão claro, né? Muitos se perdem no emaranhado desses deslumbramentos. E Emmanuel continua. E tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Então, muitas vezes, após uma reunião bem-sucedida, em que o trabalho flui e os resultados aparecem, a pessoa se anima e quer fazer cada vez mais e mais e mais, né? Porém, nem sempre isso nasce de um desejo sincero de servir, mas da necessidade de alimentar a própria vaidade. E aí o indivíduo passa a buscar reconhecimento, satisfação pessoal e aquilo que fortalece o ego, né? Multiplica tarefas e orienta os outros, mas se esquece de orientar a si mesmo. Entra naquele processo de fazer muito, né, e renovar-se pouco. Emmanuel explica, e isso lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, onde ele diferencia o trabalho-ação do trabalho-serviço. O trabalho-ação transforma o meio, o ambiente. O trabalho-serviço transforma o indivíduo, o trabalhador. Quando a pessoa se dedica apenas à ação, ela acumula reuniões e atividades, né? Mas interiormente ela continua a mesma. Muitas vezes mais cansada, mais esgotada, mais impaciente, né? Porque aí está cansada, acaba ficando mais impaciente, né? E não se renova pela oração, pelo autoconhecimento e pelo contato com Jesus. Já o trabalho-serviço, vivido com humildade e consciência de si, renova quem serve. Nele, a pessoa não busca destaque, mas a divulgação sincera da mensagem do Cristo. Nesse caso, as possibilidades de serviço até se ampliam, mas a pessoa se renova no trabalho. Ela investe muito mais em qualidade do que em quantidade. Porque quantidade por si só não diz nada, né? O que vale é a qualidade. Uma reunião bem vivida, uma tarefa em que se comparece de coração,
uma vez por semana será mais suficiente. É claro que, havendo condições, cada um vai encontrar a tua medida. Isso vale para o trabalho mediúnico, para o trabalho doutrinário e para qualquer âmbito da nossa vida. E Emmanuel continua. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Então, sequiosos de orientar os outros, esquecem de orientar a si mesmos, de aplicar em si mesmos o que tanto tem orientado os outros. Por exemplo, o doutrinador que não consegue vivenciar o Evangelho e tenta ajudar o espírito a se conscientizar e a se aprimorar, ele acaba tornando a doutrinação menos eficaz, porque ele não tem autoridade moral para doutrinar, para ensinar, pois não está praticando o que ele está pregando, o que prega. O espírito pode não se sentir inspirado pelo doutrinador, porque não vê a prática do Evangelho em sua vida. O doutrinador não está sendo aí o exemplo vivo do que está ensinando, Ele precisa se esforçar para aplicar as lições do Evangelho em sua vida, em sua própria vida. Então, é ter humildade e reconhecer que a doutrinação é um processo de aprendizado mútuo. Que ele também precisa aprender e se aprimorar. E prossegue Emmanuel. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais na misericórdia divina. Então é reconhecer o quão parcas são as nossas possibilidades e o quão grande é a misericórdia de Deus. Mesmo com tantas limitações, Deus nos permite ser canais da sua mensagem de amor, levando a outros a possibilidade de conhecer o Evangelho. Por isso a nossa alegria deve estar não no engrandecimento de nós mesmos, mas ao contrário, deve estar na possibilidade de sermos instrumentos. Então Emmanuel conclui que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Inquietos porque estão mais focados em orientar os outros do que orientar a si mesmos. Quanto mais estivermos em paz nessa busca, nessa construção, mais serenos estaremos no trabalho. Menos buscaremos a quantidade, porque saberemos o valor da qualidade. Fazendo o pouco com sinceridade na seara de Jesus. Claro que o trabalho se multiplica à medida que tomamos consciência, mas é importante servir.
e usar o tempo também de forma adequada, sem desespero ou pouco embasada efetivamente em Jesus. Esse comentário de Emmanuel é muito importante para nós hoje, especialmente para aqueles que trabalham na seara espírita, né? Na seara mediúnica. Ele nos lembra da responsabilidade que assumimos ao servir, seja como doutrinadores ou médiuns, né? O trabalho começa em nós mesmos, quando decidimos nos dedicar a servir. E assim termino, desejando a todos um ótimo domingo e uma semana iluminada na paz de Jesus. Muito obrigada.